Boa noite, galera. Hoje é dia 12 de nove de 2017. Mais um vídeo curto aqui só para explicar as operações de hoje, tá? Hoje, pessoal, é mais uma operação que a gente fez junto aí com alguns, né? E o Henrique aí, o Emerson, né? Galera aí, Pedrão, Nilson, né? Que acompanhou aí essas operações de hoje. Flávio. Então a gente fez a gente apontou aí algum Carlos, né? O João. A gente fez algumas indicações no sentido de onde era o preço que a gente desejava fazer uma entrada. A gente marcou aí algumas posições, tá? Eu só quero explicar rápido o que eu acabei fazendo, que me induziu, né, a fazer esses pontos aí de entrada e é onde foi as minhas possíveis saídas. Então, é só um vídeo explicativo assim das operações de hoje, só pra gente tentar ajudar vocês de alguma maneira a também ser assertivos. A ideia que eu sempre falo é o seguinte: a gente não pode ter pressa para operar. A gente tem que esperar o preço chegar até a gente e não a gente ter o preço. Se a gente perde o movimento, não tem problema. A gente tem o dia todo para achar um movimento, para achar uma oportunidade, para fazer uma operação segura, né? Não precisamos estar clicando a toda hora, não precisamos entrar no meio da manada, entendeu? Não precisamos pagar a conta no fim do movimento. A ideia é a gente ser sempre tranquilos. Também, quem disse que é obrigado a operar todo dia? Se o dia não te der uma oportunidade, se você não enxergar nenhum alvo que você possa olhar e te oferecer um trade que te dê pelo menos uma informação, algo que te sinalize como uma entrada positiva, não entre. Mais vale você não operar, porque não operar é não perder, né? É proteger o capital, é preservar o que você já tem. Então acho que isso é a regra básica, assim, né? Outra coisa também que eu vejo que tem acontecido com o pessoal é o seguinte: volta a afirmar nesse vídeo que é fundamental que a gente construa, né? Ou coloque um tijolinho de cada vez. Seja consistente com um ponto, com dois pontos, entendeu? Pega leve, não agrida você mesmo psicologicamente. Procure, quando for entrar, estude a operação que você está fazendo. Se você não tem certeza do que você está fazendo, você não pode entrar pesado porque a probabilidade de você se machucar ela é muito grande. E isso vai acontecer. Infelizmente você pode ganhar às vezes uma vez, duas vezes, e a gente acaba de alguma forma enchendo um pouco o nosso ego com isso, e a gente perde um pouco a noção de que o mercado ele é soberano, ele é agressivo, ele não tolera erros, e ele está ali mesmo para nos dar e para tirar muito também, né? Então, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante é a gente sempre, quando vai começar nesse mercado, a primeira coisa é estudar e testar o seu método, né? Você tem que testar o seu método várias vezes, simule várias vezes. Deixa o mercado abrir e começa a simular, ver onde é que você poderia entrar, onde você poderia sair, entendeu? Você tem que pegar o mercado rolando, você tem que ver o seguinte: aqui eu entro, aqui eu saio, ou entrei aqui, deu gain, saí com tantos pontos. Você tem que fazer essa conta básica, porque isso vai te confirmando ao longo do tempo se você tem uma operação vencedora ou não. O que eu vejo que tem acontecido é o pessoal começar a operar no real sem ter convicção ou sem ter tempo de tela, de estudo, de treino naquilo que está querendo operar. Está fazendo com que a prática seja o principal exemplo, mas só que às vezes é um exemplo que traumatiza, que machuca. Então, a última coisa que você tem que ter é pressa para começar a operar. O mercado ele tem todos os dias. De segunda a sexta-feira ele está ali. Abre das 9 e vai até às 18 horas. Então você tem um longo tempo aí para fazer suas operações. E, se você começa a testar com o mercado aberto, por exemplo, estuda primeiro, né, com o mercado fechado, gráfico pronto. Tem ambiente que tem simulador, o trade tem simulador, você consegue operar os dias, né, em horários alternativos, porque o próprio trade grava aí o mercado e você consegue simular isso no momento que você quiser. Então, tem várias maneiras hoje, ferramentas muito legais que você pode simplesmente colocar a tua operação em dia. E é isso aí. E é depois que você treina, testou, viu que esse
o teu operacional agora ele tá pelo menos 80% vencedor, aí agora você vai para o trade real, porque de agora entra um outro lance agora. Você já tem a prática, já tem a experiência, já ganhou tela e agora vai testar o que? O emocional. E o emocional você só consegue trabalhar ele quando você perde, porque quando você ganha você se infla, né? Você começa a encher um pouco o ego e perde um pouco a noção do perigo. E aí às vezes quando vem uma rasteira ela vem forte. Mas é isso aí, tá, galera? Vamos aqui pro operacional para não ficar muito longo esse vídeo. Muito bom, o mercado ele abriu aqui, tá? Ó. O mercado ele abriu exatamente aqui, tá? Aqui foi a abertura do mercado, né? A gente teve aqui, ó, o último fundo da gente foi esse fundo aqui, né? Então o mercado aqui ele veio nessa tendência aqui de alta, né? Ele veio nessa tendência aqui, nesse período, né? Então, no fechamento aqui, ele rompeu esse canal, só que daí o mercado já fechou, né? Então, parou por aí. O mercado abriu aqui, já de cara ele foi lá em cima, né? Ele deu um estouro lá em cima, ó. Então, ele já rompeu essa máxima aqui, né? Quando rompeu aqui, ó, e foi embora e não parou, teve pessoas que pegou essa operação, né? Pegou esse trade aqui e fez aí alguns pontinhos. Eu não fiz nada. Eu tava quando o mercado ele fez aqui, ó, esse W aqui ao contrário, né? Você lembra do topo duplo? Aqui tivemos um fundo duplo. Aqui era uma compra, né? Quando ele fez esse fundo duplo aqui, ó, a gente sempre fala do topo duplo, né? Mas hoje aqui a gente teve um fundo duplo aqui bem legal, ó, né? Para fazer essa operação aqui. Deu uma operação bem legal para quem foi, mas eu não fiz nada nesse movimento, tá? O que eu fiz aqui, ó? Primeira coisa, antes de o trade começar, é importante a gente olhar o quê? Algumas linhas de referência. E qual que era a minha linha de referência aqui? Era esse aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Aqui estou no gráfico de 10 minutos, tá? Só para mim poder explicar o que eu estava olhando aqui. Então, eu estava de olho no 128, que era esse topo aqui, né? Aqui, ó, era um topo bem importante. Eu tracei com o mercado rolando, eu fiz o que? Eu tracei isso aqui, ó. Eu tracei exatamente isso aqui, ó. Quando ele começou essa pernada aqui. Deixa eu voltar aqui agora pro... Vou até fazer o seguinte, vou colocar uma linha aqui, ó. Vai ficar melhor da gente... Eu tracei esse cara aqui, né? Foi exatamente o 128. Ainda comentei com o pessoal, ó, tô de olho no 128. Então, esse aqui... Deixa eu voltar aqui, ó. Então, o mercado, ele abriu... Vamos marcar aqui uma linha da abertura do mercado, né? Ele abriu exatamente aqui assim. Ups. Só um pouquinho, pessoal. Então, o mercado ele abriu exatamente aqui. Aqui foi a abertura do mercado, né? Mais ou menos aqui. Então, a gente tinha, né, esse fundo aqui, ó, né, desse movimento, a gente tinha esse fundo aqui embaixo. Mas o mercado abriu lá em cima. Então, quando ele fez aqui, né, ó, esse movimento aqui, ó, que ele testou essa região aqui, ó, e não caiu, né? Ele começou a fazer esse fundo aqui, ó, e ele fez essa guinada, e aí ele fez esse topo aqui, fez esse fundinho aqui, ó, e voltou. Eu comecei a falar, galera, ó, 128 é o pico, é onde eu tô olhando esse cara. Fiquei cantando essa pedra lá na sala, com o pessoal ali que tá aqui acompanha a gente. Fiquei cantando essa pedra dizendo que 128 era o pico e eu tava de olho nessa região. Quando ele fez esse movimento aqui de alta, tá? Quando ele bateu aqui em cima, que ele foi lá no 130 e começou a cair, fazer candles menores, eu me posicionei exatamente no 128, tá? Me posicionei aqui. Aí olha só o que ele fez, ó, né?
Isso é muito importante. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, aqui ó, eu tenho um canal. Aqui eu tenho um canal. Eu tenho esse canal aqui, né? Isso aqui eu tinha que ter traçado ele, né? Se você não traçou, era importante traçar. Fazer essa linha aqui. Isso aqui era o nosso canal de alta. Então, o preço ele fez o que, ó? Ele fez isso, né? Veio aqui, testou topo, né? Não rompeu, ele fez o falso rompimento, né? Voltou. Quando ele furou aqui, ó, 128, a gente entrou vendido na operação. Aqui então, ó, se tornou um alvo, né? Para fazer uma parcial aqui. O que o mercado fez? Ele fez exatamente isso aqui, ó. Ele veio ladeira abaixo, olha só, ele testou topo, ele testou, melhor, testou fundo, foi lá, ó, não testou topo, aí a gente voltou a vender aqui de novo, tá? Novamente ele testou fundo, consolidou, rompeu o topo, aí quando ele rompeu, o que a gente fez? Isso aqui agora passou a ser o que? O fundo, né? Passou a ser o fundo. Mercado veio, não chegou a bater no fundo, mas foi lá, ó, testou topo, não rompeu o topo, voltou a cair, reforçamos a venda aqui. O que ele fez, ó? Rompeu esse fundo, né? Aí aqui embaixo era um pico a ser analisado, né? Quando ele começou a subir aqui assim, a gente realizou mais uma parcial. Ele veio testar topo, certo? Rompeu o topo, não testou o topo superior, né? Aqui a gente fez mais uma venda. Aqui era o fundo, ele rompeu o fundo. Quando ele fez isso aqui, ó, a gente saiu da operação 100%. Por quê? Porque ele fez fundos ascendentes, né? Ele fez fundos ascendentes. Quando ele fez o segundo fundo, a gente saiu porque ele estava começando a querer reverter a posição. Então, o que ele foi fazer, ó? Ele testou novamente aquele topo, né? Rompeu esse topo e fez novamente o fundo ascendente, né? Então agora aqui, ó, a gente passa a ter um outro canal aqui, ó. Aí, o que eu falei pro pessoal? Ó, ele vai testar de novo 128. Pode oferecer mais uma venda aí pra gente. Apesar que o canal era de alta, certo? O nosso canal aqui era de alta. Então, quando ele fez esse movimento aqui, ó, que ele veio aqui, ó, fez isso, respeitou a linha de tendência, tá vendo? E foi lá, testou topo no 28, não rompeu, foi mais uma venda aqui pra gente, certo? Aí, aqui, ó, foi uma parcial, tá? Aqui foi uma parcial, quando ele rompeu aqui, ó, ele testou essa região, tá? A gente fez uma parcial, ele foi lá, ó, não testou o topo, mas testou a linha de tendência, ficou enrolando aqui de novo. A gente fez uma nova venda aqui. Quando ele testou fundo e voltou, a gente saiu da operação. E essa foi as operações que a gente fez hoje, tá? Depois esse movimento aqui, quando saiu lá o Temer, né? Aí o que ele fez aqui, ó? Ele rompeu essa máxima aqui, ó. Isso foi legal também, ó. Ele rompeu essa máxima, veio testar o fundo. Quando ele testou esse fundo aqui, ó, e voltou a subir, era outra compra. Entendeu? Aí o que é legal ter olhado aqui de novo? Aí vamos lá para a visão macro de novo, que é a que nos oferece, exatamente. Olha só, eu ainda comentei com o pessoal que o 144 ali, ó, 140 era aqui que tava, né? Ó, 144 aqui, ó, era uma região a ser testada, né? Por quê? Porque era esse gap aqui, ó, lá do dia 5. Aqui já era dia 4, não é dia 5 aqui. Abertura, olha só onde é que ele foi, ó. Eu fiquei falando desse cara aqui, ó, 144 aqui, ó. Era um ponto a ficar de olho. Por quê? Olha só o gapzão que ele foi fechar lá, ó. Então, a hora que ele fez esse movimento aqui,
Deixa eu voltar aqui para o gráfico de 1, ó. A hora que ele fez esse movimento aqui, ó, a gente entrou vendido nessa operação. Então, o que é importante a gente analisar aqui, né? O que é importante a gente analisar? Ó. Primeiro, a gente tem o que, ó? A gente tem esse canal aqui de alta, certo? A gente tem esse canal aqui de alta, exatamente esse canal de alta. Isso aqui era a tendência, ele deu esse tiro aqui gigante. Então a gente estava de olho nesse canal, a gente entrou vendido aqui nessa operação, tá? Com o primeiro alvo aqui. Aí o mercado, o que ele fez? Ele voltou a subir, ficou fazendo esse enrosco aqui, ó, não fez topos ascendentes, ele fez mínimas aqui, veio caindo, a gente fez uma nova venda, né? Fez uma nova venda aqui. E aí quando ele rompeu esse cara aqui, foi bem bonito, né? A gente continuou na operação aqui, eu não fui fazendo parcial, tá? Não fui fazendo parcial, ele testou aqui, ó. E depois, próximo aqui das... Até aqui assim, mais ou menos, até as 17... Quando ele testou essa linha aqui de tendência e voltou a subir, a gente saiu da operação, porque daí já era 17h30 por aí. Aí para não ficar um negócio meio, né, complicado, a gente acabou saindo da operação. Mas olha só que legal a gente ter observado hoje, tá? O mercado abriu aqui, ele subiu tudo isso aqui, ó, né? Ele fez essa alta aqui, ó, fez essa alta aqui, né? Ó. O que ele veio fazer depois, ó? Ele veio testar exatamente o que, ó? A abertura dele aqui, ó. Ele veio mais ou menos testar a abertura dele, ó. Esse aqui, né? Quando ele abriu ali, ó, ele veio exatamente testar isso. Ele subiu tudo isso. Quando ele foi olhar nesse 128, a gente sinalizou que isso era um alvo, a gente tinha que olhar. Olha o que ele fez, ó. Ele testou fundo. E depois o que ele foi fazer de novo? Foi olhar testar topo, ó. Aí com essa notícia aqui, aí ele tomou esse tiro aí pra cima, né? Porque como ele testou uma, duas, três vezes aqui, ele podia ter testado essa região aqui. É o tipo de coisa que a gente não consegue prever. Saiu essa notícia ali, né? O movimento mais clássico que ele poderia fazer aqui é nessa região ele fazer isso aqui, ó, né? E de repente puxar essa perna aqui para cá, né? Fazer esse mesmo, essa região aqui, ó. Não foi o que ele fez, né? Saiu a notícia do Temer lá, e aí ele deu esse tiro aqui, ó. Esse tiro aqui apontou pra gente aquele 144 lá que a gente ficou de olho e a gente entrou vendido nessa operação. Então foi um trade bem legal. Pura tranquilidade, tá? O mercado abriu nessa euforia aqui. A gente não fez nada nessa euforia. Ele resistiu aqui. Entendeu? Quando ele foi lá, aí a gente ficou de olho no 128. Caiu, a gente vendeu. Pegamos todo esse movimento aqui, né? Todo esse movimento a gente pegou. Aí o mercado vem fazendo esse movimento. Quando ele testou lá de novo, o 128 foi mais uma venda. Aí ele deu esse tiro aqui. Ninguém fez nada. Quando ele bateu no 144, foi mais uma venda. E a gente então pegou todo esse movimento aqui. Então foi uns trades bem legais. Em alvos específicos, tá, galera? Isso que é importante. Sem estresse, entendeu? O que é importante aqui, ó? Quando o mercado veio aqui, eu entrei vendido. O mercado veio até aqui. Entendeu? Então aqui, ó, era essa região aqui que eu tinha que traçar, ó. Primeiro, o que eu tinha? Eu tinha esse movimento aqui, ó. Que eu precisava fazer o quê? Precisava filmar ele aqui, peraí. Precisava aqui, né? Deixa eu fazer de novo isso aqui, peraí. Eu tinha esse movimento aqui, ó. Deixa eu trazer para cá, peraí. O mercado abriu aqui. Então era minha obrigação. Bom, eu tinha esse movimento aqui inicial, né? Que isso aqui era um movimento que não se confirmou. Aí depois então eu tinha esse outro movimento aqui, ó, que foi na verdade aonde a gente ficou de olho, né? Eu tinha esse movimento aqui desenhado já. Por quê? Porque isso aqui foi o dia anterior, ele testou, ele abriu aqui, ele foi lá em cima e quando ele rompeu essa linha aqui, quem estava aguardando só o rompimento, ó, já pegou uma operação legal, né? Ele pegou esse rompimento aqui, ó, né? Pegou essa baixa toda aqui, ele testou a abertura, né? Foi lá, ó. Depois voltou, testou topo, né? Ó. Aqui era a linha de tendência, ó. Ele testou exatamente isso, não rompeu, voltou, fez topo ascendente, então aqui já era para ficar ligado, né?
fez um movimento aqui, ó, bem clássico, né? Então, quando ele não fez um fundo menor, então significa que ele ia testar aquele topo e a probabilidade dele romper ia ser bem grande, simplesmente por esse movimento, né? Fez topo, fundos ascendentes aqui, ó. E foi o que ele realmente acabou fazendo. Agora o mercado ele tá nessas regiões aqui, né? Então, para amanhã a gente tem aqui, ó, deixa eu tentar diminuir um pouco esse cara aqui, puxar pro lado aqui, peraí. Tentar puxar esse cara aqui pro lado. Então aqui o que a gente tem agora? A gente tem esse movimento aqui, ó. Agora a gente tem esse movimento aqui, tá vendo? Ó, isso aqui se tornou uma linha de tendência, ó. Essa é a tendência de alta que está o movimento agora, tá vendo? É isso que a gente precisa se atentar. Aqui, ó, a gente tem, ó, esse topo aqui, né? A gente tem exatamente isso aqui, ó. Então, ó, tem esse canal aqui menorzinho, ó, né? Tem esse canal menor. Vamos ver para onde ele rompe, tá? Então a gente tem esse aqui é o nosso topo. Se ele vencer esse cara aqui, ó, né? Se ele sobe aqui e volta a testar esse fundo e não rompe, a gente já entra comprado na operação. Da mesma forma, se ele entrar aqui para baixo, ó, né? E vir testar essa mínima aqui, ele vai lá, volta, testa fundo e volta a cair, a gente já entra vendido na operação. Esse aqui é o fundo dele, né? Esse aqui é o mínimo que ele fez. Então ele pode vir testar esse fundo aqui. Rompendo esse fundo, daí vamos lá para baixo, né? Aí tem que pensar mais clássico aqui, né? Mas o que tem lá para cima também? Tem que olhar lá para cima. Vamos ver o que tem lá em cima agora. Ó, aí ele tá aqui, né? Então, ele tá no canal de alta bem legal aqui, né? Ó, ele tá nesse canalzão aqui, ó. Né? Ele fez exatamente esses movimentos, ó. Ó, tá vindo testar de novo aqui essa linha de tendência, tá vendo? Então, se ele já abrir de alta, ele tem que romper esse topo aqui, né? Voltar a testar e isso aqui virar um fundo para a gente entrar comprado nessa operação. Então ele está exatamente aqui nesse canal aqui, né? Um pouquinho abaixo aqui, ó. Ele está nesse canal aqui, né? Ó, ele está nesse canal aqui, ó. Então ele precisa fazer esse movimento, testar e continuar a subir. Aí depois desse movimento, esse aqui é o próximo topo dele, ó. Né? Esse aqui é o próximo topo que ele pode vir bater lá. Então a gente vai ficar de olho nesse cara. Na verdade é esse aqui, né? Na verdade é esse aqui, ó. Esse é o cara a ser testado, entendeu? Lógico que ele pode vir aqui embaixo também, né? Ó. Pegar esse aqui, sentir nesse cara aqui. Então são movimentos que a gente vai ficar de olho, né? Para ele testar. Então vale a pena ficar aí observando esse. Lembrando que ele tá nesse canal aqui de alta. Então se ele romper isso aqui, né? A gente fica de olho, ele tem que romper, né? Testar topo, voltar a cair, a gente entra vendido aqui. Aí fazendo isso aqui, a gente vai, né, mantendo o movimento. Então é isso, galera. Esse foi as operações de hoje, tá? Espero que tenha contribuído com vocês de alguma maneira. É simples, é prático, não tem muito o que ficar inventando, tá? É simplesmente marcar regiões importantes que o preço vai lá testar e se posicionar. Stopzinho curto, tá? Para proteger, caso dê errado a operação, assuma que você errou e bora para a próxima. É isso aí, rapaziada. Até amanhã, abertura do mercado. Vamos que vamos. Um abraço para todos.